Muito bom dia, meus alunos da escola Walter Leite Caminha. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, que todos estejam com saúde. Este tempo de pandemia, esse distanciamento social, período de lockdown, todo mundo em casa, guardando a saúde. Afinal de contas, nós temos essa responsabilidade. Então, eu gostaria de mais uma vez pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais e que tenhamos dentro dessa plataforma virtual o melhor aproveitamento possível. Lembrando ainda que o canal está disponibilizado também na TV, canal 47, para que vocês também tenham um acompanhamento em relação aos conteúdos. Esse conteúdo ele é também disponibilizado pelo NIED. Então vamos prestar bem atenção, fazer o nosso registro e da melhor forma possível acompanhando as aulas. Hoje, na nossa videoaula, aula de Geografia, capítulo de número 2, a representação do espaço urbano. Então não perca tempo. Caderno, lápis, borracha, caneta e vamos para a aula. Desperta, cuidado com as explicações, atenção mesmo às explicações e de olho nas nossas tarefas, porque nós precisaremos delas para poder ter um desenvolvimento cada vez melhor, tá bom? Então vamos lá. Representação do espaço urbano. Na página de número 36 do livro de vocês de Geografia, no Para Iniciar, nós temos o trecho da letra de uma canção que traz como título Meus Tempos de Criança, para que você possa não só interpretar, mas também fazer um registro pessoal nas questões de número 1, 2 e 3. Na questão de número 1, você vai fazer menção aos brinquedos que você está acostumado a brincar. Na de número 2, sobre os jogos e brincadeiras da infância dos seus pais. E na número 3, se você, inclusive, sabe onde localiza alguns pontos em que estão sendo referenciados na própria canção. Então, meus tempos de criança, só a primeira estrofe para dar aquele gostinho de quero mais. Eu daria tudo o que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Muito bem, aí você desenvolve o resto da leitura e para que você complete as suas atividades, pode pedir a opinião do papai, da mamãe, aqueles que estão com vocês, tudo bem? Muito legal. Página de número 37. As transformações das paisagens urbanas. Bom, se você viu na letra da canção, nesta representação do espaço urbano através da poesia, então você também prestou atenção na gravura e também pode fazer isso agora na página 37. Só que as coisas vão ficar um pouco mais delicadas, que precisa da sua atenção por conta do texto que está sendo tratado a partir de agora. As transformações das paisagens urbanas. Bom, o primeiro parágrafo eu vou ler junto com vocês para que a gente possa, então, esclarecer alguns conceitos geográficos que aparecem nesta leitura. Vamos lá, então? Acompanhe comigo. Veja bem, neste primeiro parágrafo aqui, o município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado pouco populoso, com aproximadamente 15 mil habitantes. Observe nas fotos ao lado as transformações que ocorreram na paisagem da cidade. Localize em cada uma a igreja matriz do município. Bom, meus alunos queridos, nós precisamos conversar sobre alguns temas que aparecem aqui, não só o conceito pela significação da palavra, mas também porque é um conceito geográfico e a gente tem que prestar mesmo bastante atenção, tudo bem? Então nós temos aqui a palavra município e temos também a palavra cidade. Nós temos aqui um outro conceito sendo trabalhado,
pouco populoso, eu vou trabalhar a palavra populoso para fazer um contraponto de povoado. Então, nós precisamos agora esclarecer o que é que está acontecendo dentro desse primeiro parágrafo, porque o próprio trecho está dizendo que é considerado pouco populoso o município de Miraí, no estado de Minas Gerais. Bom, todas as vezes que você ouvir falar de município, vai estar se referindo à territorialização, ou seja, o espaço que está ali sendo tratado, a localização. Quando nós falamos também de município, se falamos de território, se falamos de espaço, nós vamos falar também de administração. Falou de administração, falou em política. Ou seja, quando eu falo de município, eu falo de política e também falo de território. Muito legal esta parte. Falando de município, eu tenho a administração e eu também tenho o território. Quando eu falo da cidade, eu digo do conjunto de características que compõem aquele determinado lugar. Eu falo da ocupação humana. Então, eu tenho que deixar isso bem claro. Quando eu falo de cidade, eu falo da ocupação humana, de como as pessoas foram se apropriando e transformando aquela paisagem. A paisagem deixou de ter apenas elementos naturais e passou a ser modificada pelas pessoas. Então, nós vamos ter o urbe, nós vamos ter a cidade. Muito legal esta parte, não é? Falando de município, falando de cidade. No texto também nós acompanhamos que o município é considerado pouco populoso. Aí nós temos a diferença entre populoso e povoado. Por que não está dito que é considerado pouco povoado? Vou explicar para vocês. Quando nós falamos que um lugar ele é pouco ou ele é muito populoso, nós estamos nos referindo aos números absolutos de habitantes. Então, é como se o autor quisesse dizer que é uma cidade pequena, que é uma cidade do interior, porque tem apenas 15 mil habitantes, então é considerado pouco populoso. Quando eu falo de povoado, eu tenho uma conta que é feita. Essa conta é feita pelo número total de habitantes de determinado lugar, dividido pelos quilômetros quadrados daquela região que eu estou fazendo este quantitativo. Quando eu divido o número de habitantes pelo quilômetro quadrado, eu acho um número que nós vamos chamar de densidade demográfica. Essa é a diferença entre populoso e povoado. Falou em populoso, como é o caso aí do nosso trecho do texto, está falando justamente dos números absolutos, os 15 mil habitantes aproximadamente em Miraí. Bom, vamos seguir no texto. A Igreja Matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005. Mas, professor, o que é que isso significa? Significa dizer que quando um elemento cultural ele é tombado, significa que ele deve ser preservado. Logo em seguida, no texto nós vamos ter para que isso acontece, com o objetivo de preservar parte da história da cidade. Aí nós vamos ter os chamados patrimônios materiais e imateriais. Esses patrimônios históricos que devem, inclusive, ser preservados, tá bom? São assuntos que nós já tratamos no início do semestre, mas que por causa dessa
pausa que nós tivemos, eu achei necessário, pertinente, importante que a gente retomasse. Como vocês vão ter o texto na mão, vocês vão fazer a atividade, tanto a número 1 e a número 2, justamente de posse dessas informações que eu acabei de dizer. Algumas estão escritas aí no texto, e a gravura, tanto a número 1 quanto a número 2. A gravura número 1 data de 1952. A gravura de número 2 é o mesmo cenário, só que com a fotografia atualizada em 2017. Então, a número 1 pergunta: que elementos demonstram a paisagem do tempo, a passagem, melhor dizendo, do tempo da foto de número 1 para a foto número 2. Então, você vai tentar destacar dentro das gravuras, das vistas, como é que você percebe a passagem do tempo da foto 1 para a foto 2. Já a número 2, a questão de número 2, melhor dizendo, você vai verificar no município, estado aqui onde a gente mora, algum tipo de edifício ou espaço que foi tombado como patrimônio histórico e cultural. Aí você conversa com o papai e com a mamãe, que com certeza eles têm essa informação para dar. Se não, eu esclareço no próximo vídeo, que nós vamos tratar também sobre patrimônio histórico. Tudo bem? Muito legal. Vamos lá. Precisamos passar para agora a próxima página, página de número 38. Vamos ver outro exemplo de mudanças urbanas. As fotos abaixo mostram a mesma área da Praia de Boa Viagem. Você sabe que a Praia de Boa Viagem fica na capital do estado de Pernambuco, no caso a cidade de Recife. Observa-se então algumas diferenças. Verifique essas mudanças ocorridas com o tempo. Aí você tem duas gravuras, uma que é de 1950 e a outra que é datada de 2017, mesmo trecho onde foi retirado estas fotografias. Fotografia número 1, fotografia número 2. Aí então você vai fazer essa atividade da página de número 38, justamente sobre a observação dessas fotos. Em qual das fotos a Praia de Boa Viagem tem mais elementos naturais? Por quê? Aí você vai escrever o que você percebeu. Tudo bem, não é? Na segunda questão, você vai precisar fazer a leitura do texto, que aparece logo abaixo das gravuras, para poder então respondê-la. Segundo esse texto, o que ocorreu na Praia de Boa Viagem quando o povoado deu lugar a moradias? Muito bem. Aí você vai fazer o seu trabalho, o seu registro no caderno, como eu disse antes, que é importante que você faça, e você sabe disso, como a gente está acostumado a tratar dessas coisas. E no seu vocabulário, minha coleção de palavras de geografia, aparece a palavra cidade. Você dá uma pesquisada, faz uma comparação, inclusive, com aquela que nós já fizemos no livro de História, falando sobre democracia. Vai ser muito legal. Vai ser muito importante que você faça esse registro da página de número 38 também. Bom, vamos para a 39. Vimos que com o passar do tempo as paisagens urbanas elas podem sofrer muitas transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas, enfim. O espaço nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Olha só que observação legal da gente fazer. O segundo parágrafo inicia assim: na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida e espontânea, sem planejamento. Aí vai falar do tal crescimento desordenado. Falou em crescimento desordenado, já compromete a qualidade de vida em determinado lugar. Comprometendo a qualidade de vida, já sabe que as construções das moradias não vão oferecer as mesmas condições de um lugar
que poderia ser planejado. Então você vai fazer a leitura desse parágrafo que vai falar sobre esses elementos naturais que são retirados. Nós vamos ter a erosão do solo, nós vamos ter a poluição dos rios, córregos, enfim. O fato é que esses problemas eles são levantados a partir do momento em que há o crescimento desordenado. E você tem uma gravura, você vai olhar essa foto que está do lado para começar a não só sensibilizar, mas também conscientizar do que é importante estar ao nosso redor. Eu lembro de um videozinho que nós soltamos antes das nossas interrupções de aula, um vídeo que inclusive foi gravado pela Andrea, lá do lado de fora da sala de aula, quando tinha alguns elementos que estavam lá de entulho, e ela fez uma relação com a falta de cuidado em relação ao meio ambiente próximo à casa dela. Muito legal. Você vai olhar, você com certeza vai se lembrar sobre esse take, esse vídeo que nós fizemos lá do lado de fora da sala de aula, dentro da nossa escola. Mais embaixo um pouquinho, você já tem um outro tipo de gravura. Já é para você observar, para você analisar uma charge. Lembre-se, a charge é um tipo de texto não verbal. Ele conta com uma gravura, conta com uma ilustração, e a partir dessa ilustração você vai trazer as suas ideias, você vai trazer as suas interpretações. E você vai observar bem essa charge, vai verificar o que é que está acontecendo nesta gravura e responder no seu caderno, no seu registro, as letras A, B e C. Exemplo, letra A. Qual é o significado da palavra cidadania? Você vê que a palavra cidadania dentro da charge, olha aqui o que está acontecendo com ela, ó. Tá? Não vou fazer nada, absolutamente coisa alguma, não vou dar spoiler de nada, isso é com você. Letra B. Que problemas característicos das grandes cidades brasileiras é retratado na charge? Aí é outra observação que você vai ter que fazer. Não tem problema, conta com o papai, conta com a mamãe, depois a gente faz uma revisão bem legal sobre isso. E a letra C, como esse problema afeta a qualidade de vida dos habitantes desses lugares. Fez o registro no caderno? Ótimo, excelente. Número 2, em sua opinião, qual a relação entre os problemas retratados e o exercício da cidadania? Agora são observações importantes que você vai destacar, e uma coisa que eu tenho para dizer é que isto é pessoal, ou seja, com as suas próprias palavras. Vamos lá. Virou a página. Muito bem. Ao contrário da maioria das cidades que crescem de forma espontânea, existem as cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções, ou pelo menos para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. No Brasil, um exemplo clássico, é o melhor exemplo que nós temos e que é muito importante, é a cidade planejada de Brasília, que se tornou a capital do país a partir de 1960. 21 de abril, inclusive, Brasília fez aniversário. Brasília, ela é idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que é presidente do Brasil entre os anos de 1955 e 1960. O plano piloto da cidade, ou seja, a planta baixa da cidade, ela foi desenhada por Lúcio Costa, e nós vamos ter os principais prédios da capital brasileira sendo desenhadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então são duas figuras muito importantes para esse planejamento da cidade, para esse embelezamento da capital federal. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A história dos dois é fantástica e cabe você dar um Google para melhor então
fazer essa leitura. Eu recomendo e você não tem nada a perder. Vai ser uma bênção. Então, a questão de número 1 tem um trecho, inclusive, de uma notícia que você vai poder ler e conversar com aqueles que estão junto de você, perto de você. Como surge uma cidade planejada, você vai ter que responder no seu caderno. E a cidade de Brasília é planejada e construída para cumprir qual função? Aí eu vou ter que dar uma deixa. A capital do Brasil naquela época não era Brasília. Brasília ainda estava no papel, vamos dizer assim. Então nós temos a construção da capital federal, construída por pessoas que se deslocam de várias partes do Brasil. Esses operários, vamos assim dizer, eles são apelidados de candangos. E até hoje quem mora em Brasília ou quem nasce em Brasília é chamado de candango por conta disto. Não é um pejorativo, é um apelido carinhoso que passou a ser conhecido então as pessoas que moram por lá, que são de lá, né? Melhor dizendo. Muito legal, inclusive, essa observação. Quem não sabia ficou sabendo agora e quem já sabia dá um reforço lá para a rapaziada. Então vamos lá, turma. Na questão de número 2, nós temos um retângulo que é para você desenhar nesse espaço como você imagina ser uma cidade em formato de avião, que o caso é Brasília. O setor hoteleiro, por exemplo, em Brasília, quando eu estive lá, está no setor norte, que a gente chama de Asa Norte. É só uma curiosidade. Bom, na próxima página você vai ter a questão de número 3 e nós vamos relembrar aquelas aulas que nós tivemos, inclusive foi um sábado muito importante. Tivemos a aula lá no aplicativo do Google Terra, colocamos o projetor, vimos essa vista, esse ponto de vista vertical. E é exatamente o que nós temos aqui nas gravuras 1 e 3, a vista aérea nesse plano vertical, na número 1, e a gravura de número 3, que é a vista de uma imagem de satélite. A diferença na coluna do meio, exatamente aqui no meio, é o plano piloto de Lúcio Costa. Então nós temos uma vista aérea, uma fotografia aérea na número 1. Nós temos na número 2 um mapa do plano piloto de Brasília, por Lúcio Costa, veja a data, 1960. E no número 3, uma imagem mais atualizada, uma imagem de satélite da cidade de Brasília. Veja que na silhueta, no desenho que compõe, você consegue enxergar o plano piloto de Lúcio Costa, bem como nós vamos ter essa planta aqui logo abaixo para que você possa ver o mapa da cidade de Brasília. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Aí eu quero chamar a atenção, leitura de mapa, coisa que a gente já conversou, e eu vou apontar aqui, ó, título do mapa, Brasília 2017. Aí nós vamos ter aqui, ó, Rosa dos Ventos e a escala para poder verificar o tamanho. Quando nós estivermos juntos novamente, nós faremos a revisão dessa aula de escala, porque vai, inclusive, ser muito importante para os nossos próximos passos, tá bom? Na seção pesquise, no nosso retângulo aqui, nós temos que Brasília foi inaugurada em 1960, já cantei essa pedra para você ainda há pouco, e o processo de urbanização foi muito rápido. Então aqui você, com auxílio, no caso das pessoas que estão com você dentro de casa, pesquise como ocorreu a expansão urbana nessa região, porque aí você vai ter Brasília e depois vai ter a expansão urbana, que é o que nós vamos falar já já. Esta aula está muito legal e eu estou muito feliz de estar compartilhando esta aula com cada um de vocês. Próxima página. Bom, na página de número 43, nós vamos ter aquilo que é a expansão
de uma cidade. Então, muitas vezes, nas regiões metropolitanas, a área urbana de um município se une à do outro, formando uma área urbana contínua, que a gente chama de mancha urbana. Nesses casos, é difícil perceber onde termina a área de um município e onde começa do outro. Olha o exemplo, quando nós saímos de Belém, entramos em Ananindeua, saímos de Ananindeua, entramos em Marituba, tudo pela Avenida Almirante Barroso, aí pega então a BR-316 e vai embora. Pois é, olha aqui o que acontece neste mapa, região metropolitana de São Paulo. Aí nós temos aqui a data do título, nós temos Rosa dos Ventos para nossa localização, nós temos escala. E aqui no pano de fundo nós temos a gravura de segundo plano, é uma imagem de satélite que vai trazer aqui, ó, Guarulhos e São Paulo. Tudo bem? Muito legal. Eu gosto muito de fazer essa comparação entre os mapas políticos, que são aqueles que são desenhados, impressos, e aqueles que têm a vista aérea, principalmente aquelas imagens de satélite. Elas são muito esclarecedoras. Então vamos lá. Questão de número 1. Que elemento separa os dois municípios nesse trecho da imagem de satélite? Ó, está justamente fazendo menção a essa divisão. E a número 2, assim como São Paulo e Guarulhos, o município onde você mora, liga-se a outros de tal modo que fica difícil perceber, então, os seus limites. Pois é, acabei de dizer isso para você e você vai poder verificar. Aliás, a região metropolitana de Belém, ela vai de Belém até Santa Isabel. Não se esqueça de uma coisa, que nós temos aí um desvio que é muito importante lembrar. Quando nós temos Belém e o distrito de Mosqueiro, Mosqueiro faz parte do município de Belém. Como isso, professor? É só você olhar no mapa, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe. Só que antes de chegar em Mosqueiro, nós temos Santa Bárbara, e Santa Bárbara faz parte da RMB, que é a região metropolitana de Belém. Aliás, o fim da região metropolitana de Belém, até o dia de hoje, está em Santa Isabel. Conforme vai avançando esse desenvolvimento, eu creio que vai emendando, inclusive, já está chegando em Castanhal. Bom, página de número 40 aí, me ajudem aí, 44. Quando ocorre a fusão de duas ou mais metrópoles, e a gente está acostumado a ouvir Belém, metrópole da Amazônia, por causa do desenvolvimento da cidade, muito bem. Mas quando nós temos a fusão de duas ou mais metrópoles, nós temos a formação de uma megalópole. Na região sudeste, uma megalópole está se formando, que vai entre o eixo Rio de Janeiro-São Paulo / Campinas, ou seja, nós vamos ter uma espécie de ligação entre essas metrópoles, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí vai formar uma megalópole, tá? Eu quero fazer uma recapitulação aqui que eu ainda não tinha falado e que com certeza vai ser muito útil para vocês no 6º ano, no 7º ano. Quando a gente fala de região metropolitana, que é o que está apontado lá na página anterior, nós falamos desse fenômeno, dessa expansão, tá? Mas antes de haver essa definição do que é uma região metropolitana, nós temos um nome de um fenômeno chamado conurbação. A conurbação seria essa mancha urbana que a gente não sabe distinguir onde começa e onde termina determinado limite de município, tá bom? Então nós temos conurbação, aí nós temos região metropolitana, tudo bem? E aí o próximo passo, no caso que nós estamos observando, a união dessas metrópoles, aí nós vamos ter a megalópole. Então essa megalópole, informação que eu estava dizendo ainda há pouco, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro,
ela está conectada porque as cidades ali localizadas estão integradas não só pela economia, mas também pela rede de transportes e a troca de informações pelos meios de comunicação. Então o cenário está pronto, está preparado para que haja essa expansão. Para ilustrar essa expansão, nós temos logo abaixo uma gravura de uma imagem de satélite demonstrando essa megalópole. E essa ilustração está feito registro por ponto de luz, ou seja, ela foi tirada à noite essa fotografia. Isso é um barato, isso é demais. Então, número 1, em sua opinião, o que as áreas mais claras representam? Aí já está com você, você vai fazer isso no seu caderno. Número 2, agora compare a imagem de satélite acima com o mapa desse mesmo local. Aí vai aparecer na parte de baixo, olha aqui o título, Megalópole Informação, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, tá bom? E aí você vai fazer essa comparação entre a gravura, a imagem do satélite e o mapa e vai fazer as suas impressões de forma escrita. Não, fala a verdade, essa aula tá demais, não tá não? Dá um joinha lá quando você terminar de fazer a sua atividade. Eu quero ver você também trabalhando. Isso é mais um registro para o nosso portfólio do que nós estávamos fazendo nessa quarentena. Tá bom? Então vamos lá. Próxima página. Vocês repararam que eu estou usando esse óculos aqui? Gente, não teve jeito. Não teve jeito. Não dá para enxergar letra miúda. Então eu tenho que usar o óculos. E se eu fico tirando e colocando, como você está vendo, é porque tem horas que eu não consigo me acostumar assim, me adaptar facilmente. Aí eu tiro para ver se melhora, coloco para ver se melhora. Não leva muito assim em consideração isso, porque eu também estou me acostumando. Eu usava óculos, mas agora não, eu deixei de usar por muito tempo e não teve jeito, não teve escapatória. Tem que usar de novo e agora o negócio está sério, eu tenho que colocar isso na vista. Desculpe mais uma vez. Bom, a partir da próxima página, nós temos a comparação da imagem do satélite e do mapa. E você vai responder a terceira questão A e B. Nós vamos para a seção pesquise nessa página e você vai verificar dentro, veja bem, dentro dessa megalópole, você vai pesquisar informações sobre alguns eixos de circulação e de redes de informação e comunicação na área da megalópole em formação. Número 1. Qual é o principal eixo de circulação viária entre as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo? Aí você vai verificar, porque lá no mapa tem, hein? Observa nesta parte aqui, ó. Não se esqueça, título do mapa, legenda, Rosa dos Ventos e escala. Essa informação que está sendo solicitada você vai encontrar, obviamente, na legenda. Tá legal? Então, voltando lá para a pesquisa. Número 2, pesquise quais são os 5 principais aeroportos dessa região. Todo e qualquer tipo de conexão, quando você vai fazer para o resto do centro-sul do Brasil, você ou para em Guarulhos, que é o principal aeroporto, vamos dizer assim, e internacionalmente para você poder fazer essa conexão e ir para um outro país. É muito importante. Você vai gostar disso. Você vai gostar. Tenha essa certeza. Tá bom? Então, você agora vai aproveitar a questão de número 3 para observar o mapa, fazer algumas localizações. E eu sei que vocês gostam de fazer essas atividades, portanto, façam da melhor forma possível. Aprendam bastante, aprendam mesmo, porque isto faz bem a cada um de nós. E nesse tempo de distanciamento social, isolamento, lockdown, quanto mais ocupação para a nossa mente, manter a nossa mente saudável, quanto mais nós fizermos isso, melhor para todos nós. Se bem que a saudade tá grande, né? Mas a gente vai voltar. Em breve nós voltaremos. Voltaremos em breve. Na última página,
já para nossa revisão, hora de organizar o que estudamos, nós vamos ter aqui, muito importante essa parte deste primeiro retângulo, desse primeiro diagrama, que fala sobre os espaços reais que podem ser representados no papel, em tamanho reduzido. E aí nós vamos ter aqui, em primeiro plano, nós temos uma fotografia ampliada desta, que está em segundo plano, no caso, uma parte da vegetação, este floral do Parque do Ibirapuera, localizado no município de São Paulo, uma fotografia de 2017. Muito bem. No próximo retângulo, o da direita, nós acompanhamos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Lembra que nós já tivemos esta aula de, primeiro, localização do norte, estendendo o braço direito para o nascente, o braço esquerdo para o poente e, a partir de então, destacar norte à frente e sul para trás. E fazendo então essas ligações para obtermos o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Nós fizemos isso dentro de sala de aula. Nós também tivemos uma aula importante sobre a representação das altitudes, fazendo inclusive a diferença entre a altura e a altitude. Nós temos essa informação sendo colocada mais uma vez aí no seu objeto de trabalho. Muito legal, muito bem. Na parte aqui inferior da página, nós temos a recapitulação do que é um crescimento desordenado nesta charge, e a charge ela serve para esse tipo de reflexão. Charge vem do francês carga. Então, é como se alguém, através de um texto não verbal, nos estivesse levando a uma impressão forte, uma conscientização assim bruta e ao mesmo tempo refinada em subjetividade, para que a gente tenha clareza daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está vivendo. Muito bem. O último retângulo, que é este daqui, que fala sobre as conexões. Aí você tem o surgimento das cidades. As cidades, elas se aglomeram, é a palavra da moda, né? E elas, então, nesse aglutinamento, nessa junção, formam as regiões metropolitanas. Das regiões metropolitanas, aí, lógico, você tem a palavra metrópole, você junta 2, 3 metrópoles, então você tem o surgimento de uma megalópole. Bom, gente, tá aí a aula foi muito legal. Muito prazer estar mais uma vez com vocês fazendo essa atividade, fazendo esse trabalho. Na próxima aula nós nos veremos na aula de língua portuguesa. Vou aqui apontar para você. A nossa última foi falando sobre crônica. E eu tenho certeza que a sequência vocês também vão achar muito legal. Muito legal. Eu quero desejar a todos vocês uma semana assim abençoada, muita saúde para cada um de vocês, seus familiares. Se alguém porventura estiver passando algum momento difícil com alguma perda familiar ou doente querido em relação ao Covid-19, o novo coronavírus, que você tenha a fortaleza em Deus para superar as suas dificuldades e oferecer sempre uma palavra de conforto, de consolo no Senhor, para que então os outros, aqueles que estão ao seu redor, também se sintam confortados. Esse é o desejo do fundo do meu coração, que todos realmente estejam bem. Tá? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.